Bom, pessoal, eu vou estar mostrando aqui um pouquinho de um painel que eu fiz para um trabalho de tópicos especiais em banco de dados. E vou estar mostrando aqui principalmente a parte dos resultados, tá? Que seria essa parte do BI mesmo. Então, esses dados aqui eles se refletem ao estado do Paraná. Então, no período aí de 2019 até 2022, com relação à parte de saúde, tá? Internamentos, doenças, quantidade de mortes, esse tipo de coisa. Então aqui uma telinha inicial já mostrando o valor gasto, tá? Por ano. Então aqui a gente tem a média de, deixa eu ver, 134 bilhões gastos em 2019, 2020 127 bilhões e 2021 163. E aí em 2022 desce, tá? Aqui a quantidade de pacientes internados por ano, tá? Entre 2019 e 2022 e os problemas de saúde mais comuns. Então, tem desde parto, fratura, tem, sei lá, transtornos psicológicos, né, ou psiquiátricos, não sei qual o termo correto, né? Como aqui esquizofrenia, por exemplo. Então a gente consegue ver aqui o que foi que aconteceu mais dentro de cada ano, tá? Então, por exemplo, em 2019, se colocar aqui, o que mais aconteceu foi parto espontâneo cefálico. Pelo que eu pesquisei, é quando o bebê ele está na posição é o parto normal, né? Quando ele está com a cabeça para baixo na hora do parto. Então, em 2020, a gente já vê aqui o aparecimento do coronavírus, bem forte, tá? E mais ainda assim a quantidade de partos foi maior. Só no ano de 2021 que essa quantidade muda um pouco e aí tem mais infecções por coronavírus do que parto espontâneo cefálico. E aqui é importante considerar também essa parte da pneumonia não especificada, né? Porque a gente sabe que isso pode estar bem atrelado aí ao coronavírus. E aqui em 2022 volta, né, a queda da parte do coronavírus e o parto espontâneo cefálico volta a estar em primeiro lugar. Então, basicamente isso. Na parte de doenças aqui, a gente consegue ver as doenças que tiveram um maior período de internamento, tá? Então, aqui a gente consegue ver as três maiores, né? Transtornos mentais comportamentais devido ao uso de drogas e ao uso de álcool. E em primeiro lugar, a infecção por coronavírus. Tem as outras aqui, mas essas são as três mais relevantes, tá? E a quantidade de mortes e doenças. Esse daqui é um painel que eu gosto bastante, porque dá para enxergar de forma bem interessante algumas informações, tá? Então, por exemplo, aqui a quantidade de mortes, né, por ano, são os quadradinhos que a gente tem, né? Quantidade de mortes por ano, contagem de pacientes por ano de nascimento e doenças com maior quantidade de mortes. A gente consegue ver aqui que em 2019 tiveram 903 mil mortes e 2022 800 mil mortes e aqui contagem de pacientes por ano de nascimento. Tem a parte da idade mesmo do paciente, o ano de nascimento, perdão. Então, por exemplo, a gente consegue ver aqui que os pacientes que morreram, né? Eles têm, boa parte deles nasceu mais ou menos aqui no ano de 1960, outra grande parte aqui mais ou menos em 1997 e outra grande parte aqui em 2019, tá? E a gente consegue relacionar isso com outros pontos aqui. Por exemplo, doenças com maior quantidade de mortes. A gente consegue ver que transtornos mentais devido ao uso de drogas são boa parte dos jovens, né, que nasceram entre 1990 ou os anos 2000. Então é o tipo de pessoa que tem na faixa de seus 20, 24 anos até os 30, 32 anos mais ou menos. Mas ainda assim ainda tem jovens, né? O cara de nasceu em 2010, hoje tem 13 anos, 12 anos, tá? Então ainda tem gente muito jovem que morre e também gente mais idosa, né? E aqui na parte do álcool, a gente já consegue ver uma curva mais deslocada para a esquerda, ou seja, a quantidade de pessoas que morrem por conta do álcool
o álcool deve ter na faixa aí de seus 50 anos, mais ou menos, que é a pessoa que nasceu em 1970, tá? Então, a gente vê que quem morre aqui por drogas, a grande maioria são jovens, e por álcool, o pessoal mais antigo, né? Mais idoso. Não chega a ser idoso, não tem mais de 60 anos, né? Mas na faixa de seus 50 anos aí, que é a quantidade de pessoas que morreram por parto normal, né? Aqui no caso são, a gente consegue ver claramente que são as mães que morreram, porque são pessoas que aqui mais ou menos no ano de 99, 98, então o pessoal aí com 23, 24, 25 anos morrendo por parto espontâneo cefálico. E a gente vê também que apesar do coronavírus ter trazido uma grande quantidade de mortes, mas assim, o coronavírus ele teve um período dele de explosão, mas passou, tá? E o parto normal ele vai continuar aí e independente do Covid, entendeu? Então, um problema de saúde real aí a ser tratado. Eu não sei por que que morrem as mulheres por causa disso. Aí teria que ter um auxílio de um especialista. Mas é isso, tá? Por Covid, a gente vê que a maior quantidade de pessoas que morreu aqui foram ou jovens, né? Tem esse picozinho aqui, mas ainda é muito pequeno, mesmo por 1 ou 2 anos, provavelmente. Recém-nascidos, né? Bebês em geral. E aqui o pessoal é mais idoso, aqui tem um pico bem alto na parte no ano de 1965. Então o pessoal lá com seus 60 anos mais ou menos, com grande taxa de morte, tá? E aqui um, uma última telinha com os procedimentos que foram mais realizados. É, aqui eu só coloquei os anos, tá? Que esses procedimentos foram realizados. Então, os mais realizados aqui são no parto normal, como a gente viu anteriormente, cesariano, e aí tem outras doenças mais pra frente, tá? Então, é isso, a gente consegue vendo aqui com detalhe. E assim, só destacando mais um ponto, tá? Podia ter explorado muito mais informações nesses dados, que tem dados dos pacientes, tem dados dos municípios, né? Que esses dados foram coletados. Então aqui quando a gente olha a parte da modelagem do DW, né? Tem aqui a parte do município, paciente, o CNS, que é o estabelecimento, tá? Dados da CID, do procedimento, como os valores gastos, e a tabela fato, né? Que é a parte dos internamentos em si. É o ponto central que a gente está olhando aqui. E, bom, de resumo é isso. Esses dados eles foram tirados aqui do DataSUS, tá? Então, nos anos de 2018, ou foi 2019 até 2022, aí que vocês conseguem acessar, tem diversos dados e também tem o Tailwind, né, para poder a gente é, pegar do formato que esses dados estão e converter para um CSV, por exemplo, enfim. E é isso. É um resumo, tá? Esse trabalho foi feito aqui fazendo toda a parte de ETL, a extração dos dados, o tratamento e a carga. E por fim aqui a montagem, né, desse painel com essas informações. Então é isso, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, podem colocar aqui nos comentários. E é isso. Abraço.